Olá, gente amada, gente querida. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu aqui, Williams Bertolucci, para poder bater um papo com vocês, conversar um pouco sobre a Bíblia, como nós fazemos, né? Que leva aos corações, levam às vidas. Uma palavra que muda, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Palavra essa do Evangelho. Palavra essa que está contida aqui na Bíblia Sagrada. E o nosso bate-papo agora continua, né? Falando da palavra de Deus. Essas lives aqui não tem objetivo de não tem vínculo nenhum, né? É independente. Pois aqui eu prego a palavra de Deus, falo aquilo que o Espírito Santo de Deus toca no meu coração, para eu transmitir a você que está aí, né? Precisando de uma palavra, precisando de um auxílio espiritual, um consolo, uma paz. E nós sabemos que o mundo não tem paz, o mundo não tem alegria. O Senhor Jesus já falava isso há muitos anos, né? O mundo jaz no maligno. Então o mundo, ele está morto há muitos anos para Deus. E hoje, nesta tarde, quando já são 12:09, eu convido vocês para a gente refletir nessa história que eu quero compartilhar com todos vocês nesta tarde, né? Vamos ler hoje no livro de Jeremias, capítulo 18, onde a palavra ela traz uma grande parte, uma grande memória e uma grande lição e aprendizagem para a nossa tarde desse dia de sexta-feira, né? Então, meus irmãos, eu convido a todos para a gente abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali ouvirá minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava sobre 2 rodas. Quando o vaso que ele estragava em sua mão, tornava a fazer outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e derribar e destruir. Mas se caso essa nação, da qual falei, se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino, para o edificar e plantar. Porém, se fizer o mal diante dos meus olhos, não escutando minha voz, me arrependerei do bem que determinei fazer-lhe. Agora, pois, fala a todo homem de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu tramo o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Converta-se agora cada um do seu mau caminho e emendai os vossos caminhos e suas obras. E disseram: será em vão, porque após os nossos próprios planos iremos e faremos cada um segundo a dureza do nosso malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações, quem ouviu coisa semelhante? A Virgem de Israel fizera coisa sobremaneira horrenda. Faltará a neve do Líbano da sua rocha mais alta? Farão as águas frias que correm das terras distantes? Porque meu povo esqueceu-se de mim, queimando incenso à vaidade, e os que fez tropeçar em seus caminhos nas veredas antigas, para que caminhem por veredas e não por caminho
transitado, para fazer de vossa terra objeto e assombro de vossa zombaria perpétua. Todo aquele que passar por ela se assombrará e maneirá a cabeça. Como o vento oriental, espere-os diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então veja aqui, amados, tinha uma promessa, né? Havia uma promessa do Senhor nosso Deus para Israel. Ali tinha uma promessa. E a palavra do Senhor, ela fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa em seus propósitos, em suas promessas. Então, ali havia uma promessa. Era eu que estava prometendo? Era você que estava prometendo? Quem somos nós, simples mortais? Pois eu não posso tornar o meu cabelo branco ou de outra cor, a não ser que eu pinte. Mas se eu falar com meus cabelos, olha, meus cabelos ficam agora, nesse exato momento, todos da cor que eu quero, não vou conseguir. Porque eu não tenho poder para isso, não tenho autoridade para isso. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele tem, porque ele é. Ele faz. E as coisas acontecem no seu tempo. Porque foi ele que criou o mundo. Foi ele que criou as pessoas e não nós. Nós não temos poder nem autoridade nenhuma. Mas o Todo-Poderoso tem. Então, meus amados, fechem os seus olhos. Vamos nesse momento orar. Agradecer ao Senhor que ele fale conosco por sua palavra. Porque Deus fala na sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, venho em nome do Senhor Jesus, nesta tarde, através dessa live, te agradecer por mais esse dia, pela noite reparadora de sono, por essa tarde e o decorrer desse dia, e essa presença maravilhosa que o Senhor já se faz nesse recinto. Pai querido, peço a tua graça, o teu amor, o entendimento e a guia do Espírito Santo, para que a gente possa aqui mais uma vez refletir na tua palavra. Abençoa esses lares, essas pessoas que me assistem. Meu Deus, joga por terra todo mal, tudo aquilo que vem contra a vida daqueles que te amam, que te servem com alegria, que te ouve a tua voz, ouve o teu clamor, ouve a tua palavra, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem. Pai, nós te amamos, te agradecemos por essa rica oportunidade desse dia, e que assim seja pelo teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, amados, Jeremias vivia ali num caos, né? Jeremias estava vivendo ali um tempo de desobediência. Jeremias vivia numa população, como nós vemos nos dias de hoje, totalmente rebeldes, totalmente fora do controle de Deus. Porque Deus amou o mundo, as pessoas que estão aqui, né? E ele já se arrependeu várias vezes de fazer o homem. Deus se arrependeu muitas e muitas vezes de ter feito nós, seres humanos. Se arrependeu para valer. Mas como ele tem um amor muito grande, ele tem um amor muito maravilhoso por nós, então uma certa vez ele deu a última chance, vamos dizer assim, a última chance. Porque vai cedo ou mais tarde, vai ser destruído esse mundo. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai ser destruído. Vai cair abaixo. Doa quem doer, chore quem chorar, se arrependa quem se arrepender. Um dia as portas vão se fechar, como foi nos dias de Noé. E tudo isso nós estamos vendo que já está se cumprindo. Já está se cumprindo a palavra de Deus cada dia que passa. Mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não dão crédito. Foi como nos dias de Noé. Estavam-se em casamento, riam, zombavam, faziam tudo o que eles queriam. Que Deus que nada, que fim de mundo nada. Deus não vai acabar com nada, isso é mentira. E Noé ali falando, vai acabar. Deus me falou, Noé, você já é velho, Noé.
você tá caduco, kkkk, vamos rir de Noé, vamos rir. E as pessoas riam. As pessoas viam ele fazendo aquela arca e zombavam de Noé, é um velho maluco, é um velho jirico, tá pneu da cabeça, mas ele não estava. Noé, ele tinha uma convicção. E além de ter uma convicção, ele também tinha uma comunhão com Deus. É diferente, irmão. É diferente você ter uma convicção de alguma coisa e de você ter uma comunhão com Deus. Porque aquele que ora, aquele que está ali sempre em comunhão, buscando a Deus, Deus também tem uma conexão com ele. Deus tem uma experiência com ele, Deus fala com ele. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E não é mentira. Aconteceu essa semana. Uma pessoa estava ali zombando, né, entre aspas, da minha situação. Mas o que eu fiz? Eu dobrei os meus joelhos. Eu fui falar com ele, com o Pai, o Criador. É ele que pode me ajudar, não é mais ninguém. E eu falei ali, Senhor, estou passando por essa dificuldade. Estou passando por essa situação. O Senhor pode me ajudar? E, amados, ele me ajudou, como sempre. Muitas pessoas tentaram me ver numa pior, tentaram ver lá embaixo, caído, humilhado. Tentaram me humilhar, tentaram tirar o que eu já nem tinha na minha vida. Mas Deus, com as suas fortes mãos, sempre estava ali, estendidas para me ajudar. Por isso eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Não perca a sua fé, não venda a sua salvação por nada nesse mundo. Ela é preciosa, você é precioso para Deus. Pode não ser para as pessoas olham para você e não te dão valor. Se tem com você como um nada, um Zé da esquina, um Zé da esquerda. Mas Deus, ele não olha porque as pessoas têm, ele olha pelo que as pessoas é. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não existe a acepção de pessoas para Deus. Ele não olha para mim, para você, aquele tem dinheiro, aquele não tem, aquele tem carro, aquele tem carro. Deus não olha para nada disso, porque isso vai perecer, irmãos, vai acabar, vai ser destruído. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã essa carne podre aqui vai cair, vai descer a sepultura, vai feder, vai sumir. Hoje as pessoas vão lembrar de você, mas amanhã ninguém mais vai lembrar de você. Ninguém mais vai querer saber de você, porque você morreu, você não está mais aqui na terra, você não está mais aqui entre nós. Alguns dias seus filhos vão lembrar, sua esposa, seu esposo, daqui mais um tempo você vai ficar ali no quadro na parede, as pessoas vão passar, fulano, morreu, já se foi. E o tempo vai passando, os dias vai correndo. Aí vai chegar um tempo que ninguém mais vai lembrar de você. As pessoas vão lembrar lá de vez em quando, numa festinha, ou no aniversário, ou num memorial de alguma coisa ali entre família, mas dali a pouco ninguém mais lembra mais. É ou não é? A pessoa morreu, acabou. Então a nossa carne, a carne, meus braços, isso, vai descer à sepultura um dia. Isso é certeza. Ninguém nasceu para semente. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos descer. Isso é certeza. Né? E o lado de lá? O lado de lá, nós não sabemos. Eu já ouvi até pessoas dizer, eu tenho que ser amigo de Deus e amigo do diabo. Porque quando eu estiver do outro lado, pelo menos eu tenho amizade com um ou com o outro. E não é bem por aí. Né? Nós sabemos que existe o bem e existe o mal. Existem os dois. É como a luz que me ilumina aqui, dessa energia. Tem que ter o fio positivo e o fio negativo. Eles têm que correr junto. Porque senão não liga a lâmpada. E na vida da gente não é diferente. Nós estamos caminhando entre o bem e o mal. Eles caminham junto, eles estão aqui. O bem está aqui e o mal está aqui. Só que a gente não consegue ver. Mas que eles existem, existem. E que eles estão aqui, eles estão. Isso é claro, a Bíblia diz. O Senhor nos fala sobre isso. Então, cabe essa reflexão para nós nessa manhã, tarde, ou hora que você assistir esse vídeo, refletir.
aonde você vai passar a sua eternidade. O homem pode ser amargo, pode ser ruim, pode ter o coração ruim, a sua natureza difícil de lidar, pode ter o coração de pedra. Mas uma coisa é certa, se ele não se arrepender, se ele não se redimir, ele não vai ter a vida eterna. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, é o Senhor Deus, é o Criador. É igual aquela história que nós vimos lá do rico e do pobre, do Lázaro. O rico, com toda a sua riqueza, se garantia no seu dinheiro. Até que chegou o dia, eles morreram, o pobre e o rico, e foram lá para o seio de Abraão. Chegando no seio de Abraão, eles tinham ali uma comunicação, né? Que a gente ouviu essa história, e lá o rico achou que podia dar ordem. Mas quando ele foi perceber aonde ele estava e o que já era tarde, aí acabou. Ele ficou desesperado. Ele queria uma nova chance. Ele queria voltar novamente para poder avisar os seus familiares lá que a vida lá depois da morte era verdadeira. Então ele pede lá no seio de Abraão para que o Lázaro, aquele pobrinho, que morreu também do outro lado, só que ele foi salvo. Ali havia diferença, ele foi salvo e o rico não. Mas a Bíblia não está dizendo que quem tem dinheiro não vai para o céu. Quem tem dinheiro não vai ser salvo. Vai com certeza. Mas geralmente a pessoa que tem o dinheiro, ela está apegada nos seus bens. Quem tem dinheiro tem tudo. É ou não é? Nós somos pobres financeiramente. Mas somos riquíssimos porque nós temos Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, é o nosso guia, é a nossa bússola. E nós temos a salvação. O inimigo não tem mais salvação. Ele já está condenado. E muito. E ele vai querer levar muitas pessoas ao abismo com ele, porque para ele não tem mais volta. É como aquele rico que estava lá no seio de Abraão, ou seja, estava lá naquele tempo de espera. Ele já estava condenado. Não tinha mais jeito para ele, não tinha mais solução. Já era tarde. A solução era quando ele estava vivo. Ele tinha aquele momento de se arrepender, de se humilhar e chegar aos pés do Salvador e pedir perdão. Pedir perdão dos seus atos, dos seus erros, da sua amargura, do seu coração de pedra, do seu coração ruim. Mas ele não fez. Muitas pessoas estão assim, dessa forma, com coração ruim, com coração amargurado. Eu não perdoo, eu não faço isso, eu não faço aquilo mesmo. Quem é eu, quem é você? Para não perdoar, nós não somos nada, nós não somos ninguém nesse mundo. Então o importante para nós é termos paz. A paz que o Espírito Santo de Deus nos dá. Se você não tem paz, busque, fale com Ele, Espírito Santo, coloque a paz no meu coração, coloque alegria no meu coração. E Ele dá. Porque é triste, irmão ou irmã, você que está me assistindo, né? A pessoa, ela não ter paz no coração, paz na alma, paz de espírito, ela vive atribulada, nada tá bom, nada tá certo, ela odeia todo mundo. Todos nós, amados, vamos colher o que a gente planta. Se eu colher vento, eu vou colher tempestade. Se eu colher abóbora, eu vou colher. Se eu plantar abóbora, eu vou colher abóbora. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Mas se eu plantar maldade, eu vou colher maldade. Isso é bíblico. Você aí vê casos, você tem até história para contar, você tem algum caso que você sabe, que você conhece, que também acontece. A pessoa planta maldade, quer colher bondade? Não tem. Não existe isso. Então, para nós, o bom é se aproximarmos de Deus, que Ele nos ensina com amor, com gratidão, com ternura, com paciência, com alegria. A gente ser manso, a gente ser humilde, não é fácil. No mundo que nós vivemos, as pessoas vivem um mundo de egoísmo, as pessoas vivem na maldade, com o sangue estampado no olhar. É a maldade espalhada para todo lado, para todo canto. Nós estamos vivendo essa era, irmãos. A era onde que não tem amor ao próximo, não tem nada ao próximo. Cada um puxa para o lado a sua brasa, para o lado da sua sardinha e ponto. Vivemos num mundo egoísta, onde as pessoas pensam só nos seus próprios umbigos.
Mas e a salvação, aonde fica? Nós estamos nos dias tão de pessoas desacreditadas que as pessoas não estão nem aí com salvação, tá nem aí com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está aqui, continua sendo pregada, continua sendo falada, continua sendo exercida, continua se cumprindo cada letra, cada vírgula que Deus escreveu, inspirando homens ao longo dos anos, para deixar aqui hoje tudo resumido para nós, sobre tudo o que está acontecendo. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa, não adianta você tentar com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Você tem que buscar ajuda, e não é ajuda do homem, é ajuda de Deus, é ajuda dos céus. Se você está enfermo, ore. Quantas vezes eu estava enfermo, doente, com ferida. Eu caí de moto esses dias, sofri uma lesão muito forte no meu joelho, e aquela dor doía, era de noite, era de dia, era de noite, era de dia, eu não aguentava mais. Aquilo ali me incomodava, aquilo ali me trazia tristeza na minha alma, de dor, era dor de dia, era dor de noite. Eu colocava algodão naquela ferida, aí para tirar aqueles algodão, e taque pomada, e tome remédio, e nada sarava. Um dia o Espírito Santo de Deus me incomodou. Ele tocou no meu coração e falou: você já orou? Você já pediu a Deus para tirar essa dor e curar sua ferida? E eu falei: poxa, é mesmo. Eu esqueci de orar. Eu esqueci desse detalhe. Às vezes, irmão, nós estamos passando por lutas. Às vezes nós estamos tão atribulados com os problemas do dia a dia que nós esquecemos de pedir a quem pode ajudar. Jesus está lá no céu e está nesse momento olhando para nós, Ele querendo ajudar. Mas a palavra do Senhor também nos fala, Ele vai ajudar. Mas desde que nós abrimos, nossa boca, Senhor, Senhor, me ajude a abrir a boca. A palavra do Senhor fala, não é? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu, naquele momento de dor, esqueci de clamar, esqueci de pedir, esqueci de abrir minha boca e falar: Pai, o Senhor é o Criador, Pai. O Senhor conhece todas as veias do meu corpo, o Senhor conhece todos os nervos, todas as ligaduras. O Senhor conhece a minha alma, o meu espírito, o meu coração, os meus rins. O Senhor conhece a minha mente, o Senhor que me fez, o Senhor que me formou no ventre da minha mãe. O Senhor conhece e sabe quantos fios de cabelo eu tenho grudado aqui na minha cabeça. Me cura, Senhor, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Amados, não estou aqui com mentira e nem hipocrisia nenhuma. É o poder da fé que resolve. Eu orei. O Espírito Santo de Deus me incomodou para eu orar. E incomodou eu para eu orar. Busque a quem pode te ajudar. Você já orou? O Espírito Santo de Deus falou: você já orou? Já pediu a Deus para Ele te curar dessa ferida? Eu não tinha orado ainda. A partir da hora que eu orei, a partir da hora que eu pedi a quem poderia realmente me curar, sem mentira nenhuma. Isso não é conto de fadas. No outro dia eu não tinha mais nada. Nadica. Não sentia mais dor, parou de doer, parou tudo. Eu não aguentava nem andar. No outro dia eu já estava andando, pulando, dando piruleta. É o poder de Deus, irmãos. Deus ainda, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele vai ser Deus na sua vida. Ele vai te honrar. Ele vai te curar. Ele vai te abençoar. Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai trazer para você a alegria. Ele vai trazer para você a cura. Ele vai trazer para você o renovo. Ele vai trazer para você tudo o que você precisa para a sua vida espiritual e a sua vida física. Não é riqueza, mas a riqueza maior
é a alegria do Senhor ver você alegre. Você acha que Deus está contente com a sua situação? Você acha que Deus está alegre com o seu sofrimento? Não, não está não, na dica. Deus não tem alegria em sofrimento de ninguém. Deus não está alegre com a sua situação. Ele não está feliz com o momento que você está passando e Ele quer te ajudar. Mas você já abriu sua boca? Você já pediu a Ele para te ajudar? Peça com fé. Essa semana eu estava passando aí por uma situação difícil, muito difícil, não tinha o que fazer. E eu falei, Senhor, me ajuda. E o Senhor me ajudou mais uma vez. Eu não posso contar aqui ainda, né? Mas ali o Senhor, Ele me trouxe a providência para aquela necessidade que eu estava precisando. E o inimigo caiu por terra, em nome do Senhor Jesus, e o nome dele foi glorificado. Amém? Então Deus, Ele tem propósito. Deus, Ele tem propósito para todos que buscam. Mas o homem com o coração duro, com o coração duro que nem uma pedra, machucado, ferido, ele esquece de buscar Deus. Ele esquece de buscar o favor de Deus. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, Ele não é um garçom para estar servindo ninguém. É nós que precisamos dele, né? É nós que precisamos buscar a presença dele, buscar a face dele. Ele só tem planos bons. Ele quer mudar o quadro da sua situação, da sua vida, tirar você dessa situação, talvez que não seja muito boa hoje, e trazer você para uma nova vida. Ah, mas minha vida é cheia de sofrimento. Não quer dizer que você vai acabar o sofrimento. Nós estamos nesse mundo sujeito a tudo, irmãos. Mas você vai passar com Deus. Você vai passar com Ele. Porque o que está destinado a eu passar, você passar, é você que vai passar. Não é outra pessoa que vai passar. No livro da vida, da sua história, você tem que passar, não é outro. Não adianta você transferir a sua responsabilidade, não adianta você transferir a sua cruz para outro, porque todos nós temos uma cruz para carregar. A minha cruz não é igual à sua não é igual à minha, mas nós temos que levar até o fim. A palavra do Senhor fala, o que vencer, darei a coroa da vida eterna. O que vencer as injúrias, o que vencer as calúnias, o que vencer o dia a dia, o que vencer as tribulações, o que vencer o mundo. O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Mas a palavra de Deus é a luz, e veio trazer a luz nessa manhã para mim e para você, através de Jeremias 18. O Senhor Deus chama Jeremias. Jeremias, ele representava Israel. Israel que estava rebelde. Israel que Deus amava tanto, que Deus queria tanto bem de Israel. Mas agora Israel estava fazendo tudo errado, tudo ao contrário, tudo fora dos planos de Deus. Então Deus usa o profeta Jeremias e dá-lhe ali um exemplo. Fala para ele, desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo, Jeremias. E Jeremias desceu à casa do oleiro. Ele foi à casa do oleiro. Chegando lá, ele vê ali aquele homem com aquele barro em uma roda, trabalhando, modelando. Ali ele fazia vasos pequenos, ali ele fazia vaso médio, fazia vaso grande. Porém, aqueles vasos, em algum determinado momento, ele não estava bom. O barro não estava legal. Ou aquele formato para aquele vaso não estava muito legal. Então aquele vaso, ele ficava ali. Depois ele passava por um processo de quê? Um processo de maturação, ou seja, aquele vaso, ele ia para o forno. Meu irmão, o que é isso? Está querendo dizer que você está passando por um processo. Você está passando por esse processo agora. Saiba de uma coisa, Deus está trabalhando, está modelando alguém. Deus está ajudando você, está trabalhando. Seja um vaso pequeno, seja um vaso médio, seja um vaso grande, Deus está trabalhando em seu favor. Mas no meio de tudo isso, o vaso quebra.
O vaso quebrou. Porque o vaso quebrou, porque o vaso ainda não estava preparado, apesar de ser um vaso bonito, às vezes de ser um vaso até no formato legal, mas quando ele passava pelo forno, ele trincava, ele dava rachadura, aquele vaso ele era deixado de lado, porque aquele vaso não ia servir, aquele vaso não ia dar certo para ser usado com nada, porque ele estava rachado, ele estava quebrado, já não servia mais. Então ele era colocado de lado. E ali aquele olheiro quebrava aquele vaso e fazia um vaso novo. E aí tudo dava certo. Aquele vaso estava pronto, estava preparado para ser usado e ser colocado ali o seu conteúdo. Era um recipiente bom, de qualidade, que ia aguentar temperatura, que ia aguentar muitos anos armazenando ali o que eles colocassem ali dentro. Então Deus queria mostrar, né? Deus queria mostrar aquele vaso que Ele é Deus. E Ele é Deus, é o Deus que pode todas as coisas. E Ele queria que o povo de Israel tivesse um conserto. Mas o povo de Israel agora estava na idolatria, não estava olhando para Deus, não estava atentando para os conselhos de Deus. Deus só queria o bem do povo de Israel. Mas Deus falou, se você se rebeliar, eu vou virar as costas. E eu não vou mais olhar para vocês. E triste, horrenda é quando Deus vira as costas. Quem sabe você que está me assistindo, está pensando, Deus virou as costas para mim, porque nada mais dá certo, nada mais tem funcionado na minha vida, nada mais tem andado. É porque Deus está atrapalhando, Deus está modelando o seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Deus quer fazer você de um vaso novo, restaurar a sua vida, restaurar a sua casa novamente. Mas depende de você. Deus está falando na sua palavra. Deus está falando comigo, está falando com você. Deus está querendo restabelecer uma nova vida, um conserto. Mas Ele quer muitas vezes de nós algo que nós estamos fazendo que de repente está entristecendo Ele. É por isso que nada está dando certo para você. Porque precisa ter um arrependimento. Precisa ter alguma coisa que não está agradando a Deus. É por isso que de repente a bênção não vem. Não que o Senhor Deus seja um Deus ruim. Não que Ele seja um Deus maldoso. Você está me entendendo? É porque quando nós não estamos agradando a vontade dEle, Deus deixa passar o processo. Sabe aquela pessoa teimosa? Sabe aquela pessoa teimosa? E você cansa, fulano não vai por ali, fulano não faz isso, para de beber, para de usar isso, para de fazer isso, o caminho não é esse. O camarada ele não está nem aí com a paçoca, meu amado. Ele acha que ele sabe tudo, ele é o dono da razão. Ah, eu sou o dono do meu nariz. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Deixa ele ir. Deixa a pessoa quebrar a cara, porque eu já fiz tudo o que podia ser feito. Já dei conselho, já orientei, já falei que o caminho não era esse, que estava tudo errado. Ele quer ir, vai. Ela quer ir, vai. Mas eu não vou. Eu não vou fazer a coisa errada, porque vai dar errado, vai dar ruim. Então, fazendo certo, não tem como dar errado. É mais ou menos isso que o Senhor Deus queria falar. Então ele mostra Jeremias. Jeremias era o profeta, Jeremias era o guia. Jeremias era aquele homem que tinha contato com Deus. Deus não fala com qualquer pessoa. Hoje todo mundo está falando que Deus está falando. Deus está falando na boca de todo mundo hoje. Não é possível. Não é possível. É por isso que as pessoas estão aí de sacola cheia de ouvir, né, falsos pregadores, caluniadores, mentirosos, presunçosos, arrogantes, pessoas que querem o quê? Holofotes. Pessoas que querem views, pessoas que querem likes, pessoas que querem isso, querem aquilo, querem fama. Eu não quero fama nenhuma. O TikTok aqui pode me dar views, pode não dar, pode mandar minha live subir, pode descer, pode fazer o que ele quiser. E o outro também, o vermelhinho lá também. Eu ponho lá, eles não sobem meus vídeos. Eu estou pouco me lixando para isso.
O que eu quero é que você ouve a palavra de Deus, deixa ela entrar no seu coração, na sua vida, na sua alma, para que haja mudança, para que haja transformação, para que você saia hoje das garras do inimigo, das garras do adversário. Não deixe o inimigo tomar conta da sua casa, do seu lar, da sua situação, dos seus filhos. Acorde enquanto é tempo. Deus está falando nessa tarde de restauração. Ele quer restaurar, Ele quer renovar, Ele quer fazer tudo de novo. Ele quer. Mas você quer? A pergunta é essa. Você quer deixar Deus entrar na sua vida? Você quer deixar Ele hoje voltar a habitar aí no seu lar, na sua vida, na sua alma, no seu coração? Então abra o seu coração, irmãos. Problema todo mundo tem. Necessidade todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas uma coisa é certa, quando nós estamos agarrados com Deus, firmes com Ele, na presença dEle, as coisas tendem a dar certo. Portanto, não desanimes do seu propósito, não desanimes da sua fé. Você que está aí parado, desigrejado, por qualquer coisa, hoje as pessoas desistem, as pessoas param de ir para a igreja, param de cultuar, param de servir a Deus, param de orar, param de tudo. Adiantou alguma coisa? Eu pergunto para vocês, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. É só fracasso, é só choro, é só lágrima, é só decepção, é só angústia, é só amargura, é só derrota na vida daqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela continua aí fluindo, continua aí se cumprindo cada dia mais. Então, amados, é tempo da gente se jogar aos pés de Cristo, voltar a fazer a vontade dele e pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho nas oportunidades. Ore para aquele que precisa. Tem tantas pessoas precisando orar, mas os bacanas querem só estar orando lá em cima de púlpito. Os bacanas só querem estar lá com o microfone. Tem gente que pega o microfone na mão, ele vira um artista, ele pula, ele berra, ele prega, ele dá testemunho, ele canta, faz apelo, vira um artista. Depois que passa a oportunidade, ele tira o microfone, entrega lá, ele já é aquela pessoa carrancuda, cara fechada, não conversa com ninguém, não tem humildade, chega na igreja marchando, parecendo um soldado do exército. Nós temos que ser soldados do céu, do exército de Deus. Para ser um soldado de Deus, dos céus, um cidadão dos céus, é preciso ter todos os quesitos necessários. Ninguém vai para uma guerra se não passar antes por um chamado, por um treinamento. Irmão, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós temos que se preparar. Nós temos que vestir a couraça de Deus para vencer com o inimigo. O inimigo não está brincando de ser inimigo, não. Ele está invadindo os lares, as casas, as famílias, os pensamentos. Traição. É tudo rolando no mundo aí. É tudo rolando aí no mundo. E nós precisamos vestir dessa armadura para que o inimigo não nos atinja. Quantas pessoas estão hoje atingidas porque vacilaram, porque descuidaram, porque perderam sua fé, e o inimigo aproveitou esse momento de fraqueza. E ele então atingiu aquela pessoa, atingiu bem aonde? O seu pensamento e o seu coração. Quando o homem deixa o inimigo agir a sua mente e o seu coração, irmãos, pode parar. Pode parar. Porque aquela pessoa agora, ela não é mais a mesma. Ela começa a voltar a ser o velho homem. Ela começa a ter amargura, ela começa a desejar o mal, ela começa a ser uma pessoa de mau índole, de mau caráter novamente. E a palavra do Senhor fala que aqueles que se arrependem e voltam atrás, voltam mais 7 legiões com ele. E você não está vendo muitas vezes essas legiões, porque elas são invisíveis aos nossos olhos, mas que existe. Mas que tem. E que está aí. Mas o Senhor hoje quer limpar, quer varrer a casa, quer colocar a casa em ordem, quer fazer o vaso novo.
É tarde da gente hoje se falar, Senhor, aqui estou como o seu vaso, quebrado. Eu estou me humilhando na tua presença, me faça de novo. Né? Tem um corinho que diz, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É momento da gente chegar, se juntar aos olhos do Senhor, né? Atentar, Jeremias atentou, ele ouviu. Deus deu uma ordem a Jeremias, Jeremias foi, obedeceu. E lá ele viu do jeitinho que o Senhor Deus queria que ele falasse. E ele obedeceu, irmãos. É momento da gente obedecer a ordem, a voz de Deus na nossa vida. Porque tudo tem para dar certo. Tudo vai dar certo quando o homem ouve, quando o homem obedece, quando o homem faz aquilo que o Senhor Deus manda. E as coisas mudam. Então essa palavra nessa tarde é para você que anda cansado, já desfaleceu, já parou no caminho. Lembre-se de uma coisa, aonde a sua alma passará a vida eterna. Lembre-se aonde você vai passar a vida eterna. Você que conhece a palavra de Deus, está aí se rebeliando de repente, querendo fazer chantagem com Deus. Querendo fazer chantagem, como uma criança que faz birra, não vai resolver. Amados, isso é forte, não vai adiantar. Deus hoje está falando que Ele está aqui, pegando pessoas, e está moendo, quebrando, para fazer de novo, porque Deus ama. Você que está quebrado, você que está aí moído, você que está passando por uma situação difícil, Deus está quebrando você. E Deus está falando, Deus vai quebrar muitas pessoas. Deus vai quebrar esse coração duro aí. Deus vai quebrar porque Ele prometeu. Ele vai trazer de volta. Ele vai restaurar porque Ele é Deus. A pessoa vai passar por esse processo. E o processo não é fácil. Mas Deus está hoje dobrando, Deus está massando, Deus está modelando pessoas para poder trazer de volta. E por que isso, o evangelista William? Por que isso? Porque Deus nos ama, Ele quer mostrar para você que o caminho que você está andando, o que você está fazendo, não é o certo, não é esse o caminho, mas você quer ir. Você quer quebrar a cara, você quer fazer de qualquer jeito, da sua maneira, e da sua maneira não vai dar certo. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Isso é forte. Deus vai quebrar hoje o coração de alguém em seu favor. Deus vai quebrantar o coração de alguém. Se for preciso quebrar, Ele vai quebrar. Se precisa Ele montar, Ele vai montar. Se for preciso Ele modelar, Ele vai modelar de novo. Mas essa pessoa vai ter que obedecer, porque ela vai entender que o caminho é aquele. O caminho é Deus. A salvação é Jesus. O guia é o Espírito Santo e não há outro, irmãos. Por isso nós devemos estar atentos. Atentos a tudo. Tudo. Porque tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje é o princípio do fim. Está escrito aqui na Bíblia. Você liga o jornal, vê tanta coisa errada, né? Tantas coisas aí passando, e você lê a Bíblia, você já está antecipado aqui na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você já sabe que isso tudo que acontece aí não é mais nenhum espanto para você, não é mais nenhuma novidade, porque você já leu aqui, o Espírito Santo de Deus já falou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e está acontecendo. Então não há mais tempo para a gente estar aqui imaginando coisas boas nesse mundo. Tudo que está contido aqui na Bíblia Sagrada já está se cumprindo.
E o que resta de nós é se arrepender, para que Deus tenha piedade da nossa alma, para que Deus tenha piedade da nossa vida, lá na vida eterna. Porque hoje eu estou aqui falando com você, mas amanhã pode ser que eu não esteja mais. Vai ficar só minhas memórias, vai ficar só as lembranças. Que nem eu já disse no começo desse vídeo, as pessoas vão chorar, as pessoas vão lamentar, muitos vão querer ir lá te dar um abraço, nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Mas vai ser tarde. Vai ser tarde. O momento é hoje, o momento é agora. Se você tem mágoa com alguém, se você prejudicou alguém, se alguém te prejudicou, perdoe. Perdoe, porque muitos estão passando por exatamente esse processo agora. Você acha nesse mundo inteiro que nós vivemos. Agora, nesse exato momento, está acontecendo um velório. Está acontecendo um enterro. Tem pessoas agora debruçadas dentro de um caixão, chorando amargamente. Agora, nesse exato momento, tem pessoas chorando, olhando para um caixão, olhando para aquele morto e dizendo: Pai, me perdoa porque eu agi errado. Eu fiz errado. Mãe, me perdoa. Mas aquela mãe que está ali caída naquele caixão, ela não pode mais te ouvir. Aquele pai que está naquele caixão, aquele irmão ou aquela pessoa não pode mais te ouvir, ele não pode responder, ele não pode perdoar, ele não pode fazer mais nada por você, ainda que você queira. Muitos nesse exato momento estão fazendo isso. Sabe por quê? Bateu a angústia, bateu o arrependimento, irmãos. A morte, ela vem. A morte, ela vem, ela não pergunta se é criança, se é jovem, se é velho, se é idoso, se é o que seja. Ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para todos nós. E ela chega. Por isso nós temos que viver o bem, fazer o bem, praticar o bem, amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo do mesmo jeito. Porque o lado de lá tem. Acabei de falar do rico e do Lázaro que estava no seio de Abraão. E eu pergunto para você, aonde você vai passar a eternidade? A sua alma vai passar a eternidade? Você ainda vai continuar duvidando depois desse vídeo? Ou você vai refletir naquilo que você anda praticando e pedir perdão e voltar atrás e fazer tudo de novo, como Deus mostrou que Ele queria um vaso novo. Deus nos dias de hoje Ele está contando com vasos novos. Pessoas de boa fé, pessoas novas, pessoas que aguentam as provas, as lutas, pessoas que aguentam as decepções, as amarguras, as humilhações, irmãos. Porque a nossa recompensa ela não é aqui na terra, a nossa recompensa é lá no céu. Jesus não veio prometer nada, riqueza para ninguém. Ele veio pregar a sua palavra e ponto. Salvação, vida eterna, arrependimento. E hoje a gente vê muitas igrejas nem aí com a paçoca. É uma gastação de dinheiro, fazendo festa, curtindo, e dinheiro, e tome dinheiro, dinheiro para aquilo, dinheiro para festividade, dinheiro para festa, dinheiro para aquilo, vamos fazer evento, é aniversário não sei de quem. É só festa, é só oba-oba, e eu pergunto, cadê as almas? Essas oba-oba dessas igrejas aí, preocupadas em fazer festa, em fazer evento um atrás do outro. Cadê a salvação de almas? Cadê arrependimento? Cadê culto de oração? Cadê culto de batismo com o Espírito Santo que não tem mais? As pessoas estão precisando urgentemente de ajuda espiritual, de acolhimento. Cadê os pastores que estão visitando as almas, as ovelhinhas na sua igreja? Cadê os pastores? O pastor não está nem aí, está se lixando. Eu já ouvi muitos dizer, quem para a igreja vai não quer, Eita lá, papai. Ter o chamado de pastor é coisa séria. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de valor de alma.
Cadê as almas, pastor, que você dispersou? Cadê as ovelhas que você dispersou? Deus vai querer de você. Deus vai requerer de você, de cada um que está aí. Você está no púlpito aí, fazendo bonito? Com o seu carrão, com a sua mordomia, que a igreja paga para você? Aproveita bem. Aproveita a sua riqueza, a sua luxúria. Aproveita, irmãos. Não que seja errado tudo isso. Mas cadê o conteúdo, pastor? Cadê o conteúdo? Cadê as obras que Deus entregou na tua mão? Cadê as ovelhas que Deus entregou? Cadê o seu rebanho? Cadê o rebanho que Deus deu na mão dos pastores? O Senhor vai requerer cada uma delas. O Senhor, Deus, naquele dia, o dia do julgamento, do dia do juízo final, Deus vai querer que os pastores dê conta das suas ovelhas. Você que é pastor, pare de brincar, você que está brincando com a palavra de Deus, pare de brincar com coisa séria. Evangelho é coisa séria, não é oba-oba, não é festa. Chega de festa, chega de explorar a ovelha, chega de arrancar a lã da ovelha, chega de dinheiro para construir igreja, para pedir mais dinheiro, para construir mais igreja, para pedir mais dinheiro, para construir mais igreja, é luxo, é riqueza, é isso, é aquilo. Status não traz salvação, igreja bonita não traz salvação, igreja chique não traz salvação, não traz libertação, não traz cura, não traz movimento nenhum no céu. Deus quer que nós pregamos a palavra com sinceridade, com responsabilidade. E para que isso aconteça, tem que ter arrependimento, tem que ter cura, tem que ter joelho no chão, tem que ter uma vida consagrada, tem que chorar por aqueles que choram, tem que abraçar aqueles que estão passando por uma dificuldade. É triste, irmãos. É triste, é lamentável a gente ver a situação da igreja atual nos dias de hoje. Aquela igreja grande e tradicional chegou naquele patamar e parou. Não se faz mais evangelismo, é poucas. Em São Paulo, estado de São Paulo, interior, eu vejo pouco movimento ou quase nada. Nada. Eu morei lá no Rio Grande do Norte, morei lá em Natal. Os irmãos saem de manhã lá com um carrinho de mão, que eles puseram uma adaptação lá de uma mesinha, uma bateria e um microfone, e sai pregando na feira. Sai pregando nas casas, dia de quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem culto na casa das pessoas. Todo dia tem culto em frente à casa dos irmãos lá no norte. Cadê os covardes aqui de São Paulo que não faz isso? Fica só fazendo bonito com seus ternão, esperando o povo vir. Mas não prega a palavra de Deus, não prega arrependimento, não prega cura, não prega libertação. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Deus vai cobrar de mim, de você, se não falar. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada, olha, lá para o finalzinho, perto de Apocalipse. Ou Apocalipse também fala. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Pastor, você tem um chamado, é pastor? Então é com você que está servindo a carapuça. Cadê o amor, a sua ovelha? Você já foi visitar ela hoje? Tem ovelhas aí que está chorando num velório agora, precisando de um pastor. Esses dias morreu uma pessoa numa igreja aí, não tinha um pastor para fazer lá uma pregação fúnebre. Porque o pastor estava dormindo, numa boa. Cadê o pastor? Cadê o pastor que não estava naquele velório para pregar a palavra de Deus? Não era para o morto, não. Não era para o morto, não. Cadê? As pessoas perguntou, ué, não era crente? Não ia na igreja? Cadê o pastor? O pastor não foi no velório. O pastor não orou.
pastor não estava lá. Aonde está o pastor? Aonde está o pastor? Que é para cuidar das almas, cuidar das ovelhas da sua igreja. Não é para arrancar a lã e usar, não. É para cuidar da ovelha. A ovelha precisa de cuidados. A ovelha está cheia de carrapicho, está machucada, está manca, está precisando da sua ajuda, pastor. E você está fazendo o que nessa hora? Passeando, está na praia? Está fazendo bonito no restaurante? Nada contra, né? É que nem me disseram outro dia, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Você pode? Amém. Mas você está fazendo a vontade de Deus? Se tiver, parabéns. Parabéns. Mas se não tiver, meu querido, eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Vocês estão vendo eu com uma toga aqui? Vocês estão vendo eu com um martelo aqui? Não, eu não sou juiz. Não estou aqui para descer o pau em pastor nenhum, não. Não estou aqui para julgar quem é um pastor que está certo, a igreja que está certa. Mas eu estou aqui para alertar o que a palavra de Deus fala. É diferente. Eu não estou aqui metendo o dedo no nariz, não, porque eu também sou um pecador cheio de erros e acertos. Eu tento fazer a minha parte. E quanto mais eu tento, mais eu erro. Quanto mais eu tento, mais eu faço errado. Mas eu não desisto. Eu não vou perder minha guerra, não vou perder minha batalha para o inimigo. Eu vou até o fim nessa batalha. Eu tenho um chamado para evangelizar, eu vou falar, ou fraco, ou passando por prova, ou passando por luta. Mas eu não nego o nome de Deus. Muitos estão negando a sua fé, muitos estão negando sua salvação, estão vendendo o seu caráter de cristão. E Deus vai cobrar caro dessas pessoas. Vai cobrar. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. A palavra de Deus está dizendo com você, pastor, hoje. Pastora, bispa, bispo e por aí vai. Cadê suas ovelhas? Cadê suas ovelhas? Deus um dia vai tocar aí no seu coração. Vai te cobrar centavo por centavo se você pegou, usou, manipulou o dinheiro da sua igreja. Não foi em favor das ovelhas. Deus vai requerer de cada um o que fez. Porque nós estamos falando de salvação. Estamos falando de vida eterna. Você está vendendo o sangue de Jesus? Ele não está à venda. Tem gente usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, manipulando. Mas a palavra do Senhor é bem séria. É de graça. Jesus morreu de graça, porque Ele tem graça, Ele tem amor. Mas Ele é justiça também. Ele é justiça também. E não sou eu que estou aqui falando nada. Eu estou apenas hoje sendo um mensageiro do que diz a palavra do Senhor. Muitas famílias estão destruídas, arruinadas, arrasadas. E cadê? Cadê os pastores que não estão fazendo nada? Nada! A igreja entra milhões lá, muitas, outras 1000. Você vai lá precisar de uma cesta básica? Não tem. Precisa de uma assistência? Não tem. Precisa de um dinheiro? Ah, vamos orar. Agora, quando é para a igreja, vamos fazer já. Irmãos, eu não sou o profeta aqui de nada. Mas nesta tarde eu quero dizer, Deus um dia vai cobrar. Vai cobrar caro. Vai cobrar caro.
Tudo que o homem planta, o homem colherá. Então, fica a lição, pega essa visão. Se eu fizer coisa ruim, eu vou cobrar coisa... Deus vai te dar, você vai colher coisa ruim. Isso é óbvio, a lei do retorno é essa. Mas eu estou falando, muitas igrejas estão se esvaziando. Se estão esvaziando. Cadê aquele povo que nem diz o hino? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Será que esse povo foi arrebatado? Ou será que esse povo já saiu da igreja? Um dia Jesus vai voltar, não como mais nosso advogado, mas vai voltar como um juiz. Hoje ele está julgando a sua causa aí. Você tem uma causa na justiça, ele vai ser seu advogado. Ele vai te ajudar. Você tem um problema para ser resolvido? Ele vai te ajudar. Você está pedindo algo? Ele vai te ajudar. Mas a palavra aqui de Jeremias 18, Deus falou, quando eu virar minhas costas para o rebelde vai cair de joelho, vai ter que se arrepender, porque senão vai ser tarde para ele. Você não há mais tempo de ficar fazendo rebeldia na casa do Senhor, não. Essa palavra é para você. Ei, pega a visão. É para você que está aí fazendo rebeldia. Para você mesmo. Deus não tem problema nenhum com rebelde. Se você fizer rebeldia, você vai fazer rebeldia, você vai sofrer as consequências, mas ele vai continuar sendo Deus. Se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Então, o mais fácil, o melhor, é a gente se arrepender de coração, enquanto há tempo. Hoje nós aprendemos o que? Arrependimento é a base de tudo na nossa vida. Aprendemos que a palavra de Deus está se cumprindo cada dia. E aprendemos que o Senhor Deus vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar. Ah, vai cobrar. Vai cobrar daqueles que andam brincando com a palavra dele. Vai cobrar com aqueles falsos profetas que andam mentindo, onde falando que Deus mandou, sendo que Deus não mandou foi coisa nenhuma. Deus não anda falando na boca de qualquer um, não, irmãos. Para Deus falar tem que ter conexão com ele, tem que ter comunhão, tem que ter joelho no chão, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter propósito. Deus ainda fala nos dias de hoje, mas Deus, acredito eu, que está tão triste com as pessoas que está difícil acontecer um milagre, está difícil de Deus falar, porque a rebeldia está grande, a maldição está grande na terra, as pessoas não querem saber de Deus, só quer benção, 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 vitória, vitória e benção, vitória, vitória, vitória e benção. Deus está preocupado com uma coisa só, em salvar a sua alma e levar você um dia para morar no céu, desfrutar de uma outra vida, de um outro plano espiritual. Lá sim vai ser melhor. Lá sim não vai ter guerra. Lá sim não vai ter tremor de terra. Lá sim não vai haver doenças. Não vai haver gente ruim de coração, gente amargurada. Não vai haver derrota. Porque lá já está preparado. Aqui acabou, chega. É fim de carreira, é fim de linha. É fim de linha. Acabou. O mundo não tem mais jeito, não fique pensando que o mundo vai melhorar, porque não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, vai piorar. E eu quero dizer, há tempo para você ainda parar de brincar de ser pastor, viu? Ei, com você que estou falando. Pense um pouquinho, eu não sou advogado, eu não estou aqui julgando ninguém, não. Eu não estou aqui apontando o dedo no nariz de ninguém, não. Estou apenas alertando. Ei, o caminho não é aí. Pega a visão. O caminho não é esse. Tá? Você pode brincar com a palavra de Deus hoje. Pode brincar. Pode manipular.
Porque aqui você manipula. Aqui você manipula se você quiser. Deus permite que a pessoa faça isso. Eu podia usar a palavra de hoje em Jeremias 18 e falar, olha, você que quer ser um vaso novo, eu podia falar isso. Vamos fazer aqui a campanha da botija? Vamos aqui fazer a campanha do vaso? Quer ser um vaso? Contribui aí. Estou puxando para mim, eu estou vendo a minha visão financeira. Mas não é isso que eu viso almas, eu viso salvação, eu viso empregar a verdade, a palavra de Deus é a verdade e a vida. O Senhor Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem nele crê e for batizado será salvo, mas quem não fez já está condenado. Já está condenado. Você quer vir hoje através de um arrependimento por essa palavra? Nem que se for para começar do zero, sozinho, sem ninguém. Comece hoje. Mas coloque a tua casa em ordem, Ezequias. Coloque a tua casa em ordem, diz o Senhor por essa palavra, hoje, agora, enquanto há tempo. Eu já disse o caso aqui. Já disse aqui. Tem muitas pessoas nesse momento debruçada em cima de um caixão, tá? Pedindo perdão. Porque quando aquela pessoa estava viva, a pessoa torcia o nariz. Não te conheço. Não te conheço. Não sei quem você é. Não sei. Não quero saber. As pessoas olham para aquela pessoa, olham para o outro, torce o nariz, olha de cima e embaixo. Ignora, humilha. Aí aquela pessoa morre. Hoje tem pessoas num caixão, debruçada, pedindo perdão. É tarde demais. É tarde demais. Aquele morto não vai mais ouvir. Aquele morto não vai mais poder te perdoar. Você não vai poder mais dar um abraço. Você não vai poder dizer mais nada. Você vai até poder falar. Mas aquele corpo frio, duro, que a terra agora vai comer, vai voltar ao pó, não pode fazer mais nada. Nada. O momento é agora, amados. O momento é hoje. O que adianta arrogância? O que adianta ser soberbo? Nariz empinado? Não adianta a pessoa ter muito dinheiro? Não adianta ter nada. Para Deus somos todos iguais, vai morrer do mesmo jeito. Tem gente que acha que vai morrer, vai cheirar perfume. Dos melhores ainda, hein? Não é o perfuminho, não. Não é o perfuminho, não. Todos nós vamos um dia descer à sepultura. Todos. E a palavra do Senhor diz, um dia todos há de dar conta dos seus atos. Todos. Não vai ter exceção. Então, hoje vamos refletir. Começamos aqui em Jeremias 18. Mas vamos refletir. Vamos, em nome do Senhor Jesus, refletir. Senhor, me perdoa se eu estou caminhando errado. Se eu estou fazendo a coisa certa, me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco, sou falho, sou pó, sou cinza, sou nada. Mas o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor pode hoje me tirar dessa situação. Pode me restaurar, pode me renovar. Pode abrir a minha mente. Me ajuda a reconhecer onde estão os meus erros, as minhas falhas. Mas não deixa a tua igreja perecer. Não deixa a tua casa perecer, Senhor. Essa oração é para os pastores. É para os pastores que estão dispersando as suas ovelhas. Cadê os cultos de avivamento?
é só festa, é só alegria. Deixa essa festa, deixa essa alegria para chegar lá no céu. Ô pastor, deixa essa alegria lá no céu. Aqui na terra é guerra, nós estamos em guerra espiritual. É guerra contra as potestades do mal. Não é contra a carne. É guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Você tá nem aí. Tá nem aí. Nós temos que deixar de ser pastor só lá no púlpito, fazer bonito. Eu sou evangelista. Deixa de ser pastor só de 4 paredes aí, meu amigo. Deixa de ser pastor de 4 paredes. Vai em frente. Bota lá o microfone lá na frente da sua igreja. Bota um carrinho igual lá no norte. Eu já falei que eu morei no norte. É assim. Os irmãos 7 horas da manhã, 6h30, tá lá na feira pregando a palavra de Deus. Todo dia tem culto na casa de alguém. Peça aí para algum irmão, para alguma irmã da sua igreja aí, ó. Irmão, eu posso pôr lá um som lá, posso pregar a palavra de Deus? É tempo de pregar a palavra de Deus. Não é tempo de festa, não. As pessoas lá fora que não têm Deus, eles reparam isso. Depois sai todo mundo julgando. Sai todo mundo falando. Eu vou ser crente desse jeito? Eu vou para a igreja desse jeito? Eu vou aceitar Jesus desse jeito? Não é de qualquer jeito que aceita Jesus. Não é de qualquer jeito que vai para o céu, não. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus ordena. Ou não tem salvação. Não tem salvação. Tá bom? Pare um pouco, reflita. Vamos fazer mais culto de oração. Vamos sair aí evangelizar, ganhar almas. Não é ganhar números, quantidade de pessoas para encher a igreja. As pessoas estão precisando de socorro espiritual. As pessoas estão precisando de visita no hospital. As pessoas estão precisando de visita nos manicômios. As pessoas estão precisando de visitas nos presídios. As pessoas estão precisando da sua oração, pastor. E você está fazendo o que agora? O que você está fazendo? Aí, a igreja não cresce. A igreja não cresce, a igreja não evolui. A pessoa pergunta, por que a minha igreja não vai? Por que a minha igreja não cresce? Por quê? Por quê? Né, o Cristiane manda um salve. Manda um salve mesmo, salve, Cristiane. Tá salva, em nome do Senhor Jesus. É ou não é? Já tá salva, tá ouvindo a palavra de Deus. Eu não sou o dono da verdade aqui não, meu povo. Não sou o dono da razão não. Quer meter o pau, mete o pau. Desce a lenha, pô. Desce a lenha também. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tô lendo a palavra de Deus. Eu tô guiado aqui. Vai se ver com ele depois. Eu pago um preço desgramado na minha vida. Eu pago. Você pensa que eu sou aqui... Sou o dono da verdade? Não tô aqui de juiz. Deus não mandou eu condenar ninguém. Deus não mandou eu apontar o nariz de ninguém. Deus não mandou eu falar que vai todo mundo... Não mandou eu falar isso. Deus mandou eu pregar a verdade, a palavra. Né? Eu estou aqui enquadrado na palavra de Deus. Estou aqui enquadrado no que está escrito. Então também sou errado. Também sou cheio de pecado. Também preciso me corrigir. Mas eu não quero que você se perca. Eu não quero que você perca sua alma. E nem sua família. Então, meu irmão, minha irmã, vamos voltar ao evangelho primitivo, como antigamente. Com amor verdadeiro ao nosso próximo. Com mansidão, com calma, com sabedoria. Porque Deus não mudou. A
A sua palavra também não mudou. Ela continua aqui, do mesmo jeito, sendo pregada. E tudo isso acontecendo. Que Deus abençoe você, sua tarde, que essa palavra sirva para eu, para você e para todos nós refletirmos um pouco sobre o que está acontecendo, né? Porque a palavra do Senhor Jesus vai cobrar. Ela vai cobrar. Vai chegar o dia que Deus vai cobrar. Aqui ele diz. Ai dos pastores. Ai dos pastores. Mas por que o pastor? Você não quer ser o pastor? Você não quer ser o pastor? Quem está à frente de uma obra, um ministério, meu filho? É você. Né? É você. Então não é outro, é você. Deus deu essa responsabilidade a você. Não é isso? Então não é outro, é eu, é você. É quem tem. Porque aqui diz Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa. Alfa é o primeiro. É o Alfa. Eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então é Ele que está falando, não é eu. Né? Aqui eu não achei agora, eu não preparo o roteiro, não fico aqui fazendo esboço. Mas aqui a palavra do Senhor fala sobre várias coisas. Fala sobre os pastores também. Fala. É só ler aqui, ó, irmãos. É só ler. Não lembro agora, fugiu da memória, eu marquei, não marco. Mas aqui fala. Aqui fala. Apocalipse 21 fala. Vi um novo céu e uma nova terra. Se ele viu, João viu. É porque tem. É porque existe. Né? São tantas coisas, né? A conclusão é essa. O finalzinho aqui, ó. Apocalipse 22. Versículo 18. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E para fechar, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, reflitam, pense um pouco sobre isso. Se você está afastado, volte. Se você que está me assistindo não tem o desejo de conhecer, né, melhor o que é o Evangelho, primeiro passo, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Aceite a Jesus Cristo como seu único, eterno, exclusivo, pessoal Salvador. E depois você, com certeza, será abençoado também. Tá bom? Eu congrego ali na comunidade evangélica Refúgio Divino, fica na cidade de Jundiaí, Rua Graça Aranha, número 37. Se um dia você quiser lá fazer uma visita, nós temos cultos dia de terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas. Um beijo ali à Bispa Isilda, aos obreiros, presbítero Lucas, ao irmão Daniel, as irmãs também que eu não me recordo o nome, mas enfim, a todas, ali os obreiros, obreiras, membros, a todos nós ali que conhecem a comunidade evangélica Refúgio Divino.
tá bom? Fica na cidade de Jundiaí, Rua Graça Aranha, Vila Santana, número 37. Se você quiser fazer uma visita, vai lá qualquer hora lá. Você que é de Jundiaí, você que é de Várzea Paulista, você que é dessa região, Campo Limpo Paulista, é perto. A cidade de Jundiaí, Rua Graça Aranha, número 37, Vila Santana, em Jundiaí. A comunidade evangélica Refúgio Divino espera por você lá. Tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe a todos e em nome do Senhor Jesus, que essas palavras faz a gente refletir, pensar e ver, fazer aquele check-up geral, né? Como que nós estamos diante do Senhor Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor quiser. Que a graça de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, nesse dia, nesta tarde e no momento que você for assistir essa live. Deus te abençoe, te proteja, livre e guarda de todo mal. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.